Quando eu comecei a fazer os meus investimentos, uma das maiores dificuldades que eu tive foi como alocar os meus investimentos, como fazer uma boa alocação de investimentos. E aí, para resolver isso, eu comecei a estudar, ver vídeos aqui no YouTube, fiz até alguns cursos sobre alocação de investimentos, porque eu sei que isso é algo extremamente relevante para ter resultado nesse universo de investimentos, e então eu nunca tinha conseguido chegar em um modelo que me desse uma tranquilidade mental, que me desse aquela paz de espírito para saber que eu estava fazendo a alocação correta dos meus investimentos. Então, nesse vídeo aqui, eu vou trazer para você a minha alocação de investimentos. Qual é o modelo de alocação de investimentos que eu acredito ser o ideal, principalmente para quem está começando agora a investir e quer, no decorrer do tempo, não ficar exposto a um único investimento, quer saber fazer uma boa diversificação e alocar os investimentos da forma correta, e também para ter o maior retorno possível dentro de uma estratégia de acordo com o seu perfil. Então, nesse vídeo eu vou trazer para você aquilo que eu estou fazendo para alocar os meus investimentos, e você pode adaptar de acordo com a sua realidade, aquilo que você tem para investir ou a forma como você pretende montar a sua carteira no decorrer desse ano ou possivelmente aí nos próximos anos da sua vida financeira. Muito bem, deixa eu me apresentar. Meu nome é Douglas Castro, eu sou economista e investidor, e eu vou estar colaborando com você então aqui nesse canal com vídeos que eu gosto mais de um formato de aula. Eu me considero muito mais um professor do que alguém que cria conteúdo aqui, te ensinando as estratégias de investimento que eu aprendi tanto no meu dia a dia dentro de uma instituição financeira que eu trabalhei por mais de 10 anos, e também certificações de investimentos, cursos, claro, a minha formação em economia, que me dá então um respaldo para estar falando com você sobre esses temas aqui. Bom, deixa esse aviso de lado, vamos então focar aqui no tema desse vídeo, que eu tenho certeza que vai te ajudar a entender mais sobre a alocação de investimentos e o modelo que então eu utilizo hoje para alocar os meus investimentos. Vamos então aqui para a tela do meu computador, onde eu vou te mostrar a estratégia da Fortaleza Financeira, que é uma forma que eu uso para alocar os meus investimentos. Então, a minha dificuldade inicial aqui era entender como eu podia fazer uma boa alocação de investimentos sem ter que ficar mexendo no dinheiro o tempo todo. Porque a alocação de investimentos, ela vai determinar um percentual que você vai colocar da sua carteira em determinado grupo de ativos. Por exemplo, investimentos em ações americanas. Eu determino um percentual da minha carteira para ações americanas. Suponha que eu coloquei bem simples para a gente entender aqui de uma forma mais rápida esse modelo de alocação. Vamos supor que eu coloco 50% do meu dinheiro em ações americanas e 50% em ações brasileiras. E as ações americanas subiram muito. Porém, nesse mesmo período que as ações americanas subiram, o dólar veio caindo. O que eu faço nesse caso? Realizo o lucro das minhas ações para comprar ações brasileiras, ou realizo o lucro, mantenho um caixa em dólar para recomprar essas ações depois mais baixo, ou então comprar outros investimentos lá fora nos Estados Unidos, ou fico sempre trazendo o câmbio para cá, além também de ter mais impostos e taxa de câmbio que incide sobre essas operações. Então, para ter uma melhor eficiência de câmbio tributária, eu resolvi então adotar uma estratégia de silos. Não é uma estratégia que eu criei, claro, ou seja, existe no mercado esse tipo de estratégia, porém ela não é muito falada dentro aqui do YouTube, não é muito ensinada essa estratégia, porque ela pode parecer complexa para algumas pessoas, mas na verdade ela é muito simples. Eu vou te ensinar ela a partir de agora. Então vamos aqui para nossa estratégia da Fortaleza Financeira. É uma gestão global de patrimônio que a gente procura eficiência e proteção, e também o principal quando está lidando com dinheiro é ter paz mental, porque uma coisa que deixa a gente perturbado é tomar decisões erradas em relação ao nosso dinheiro. Então, qual é o grande problema aqui que eu identifiquei, né? A maioria das pessoas vão dizer para você, como eu falei anteriormente, uma piscina única, vamos chamar de piscina assim, uma forma única de você alocar o seu dinheiro. Vamos supor que você tem 100 mil reais e você vai dividir isso em categorias, por exemplo, 25% em fundos de investimentos imobiliários, 25% em ações, 25% em CDB ou CDI ou Tesouro Direto. Você vai alocando ali dentro do seu patrimônio. Só que isso traz alguns problemas quando, por exemplo, você começa a investir no exterior. A partir do momento que você toma a decisão de investir no exterior, entra outros complicadores, como eu falei anteriormente, o câmbio, né? Você vai pagar ali o spread bancário, que é uma taxa que a corretora vai cobrar para fazer o seu câmbio, e mais o câmbio em si. Então tudo isso começa a entrar nessa equação. Como a gente faz então para simplificar isso? Então o primeiro problema aqui é esse que a gente chama de problema da armadilha da piscina única. Os investidores vão lá, colocam os seus investimentos, como eu falei anteriormente, e começam a ter problemas na hora de alocar, por exemplo, o que está no Brasil para os Estados Unidos ou cripto. No meu caso aqui, eu sou um investidor que aloco em 3 grandes agrupamentos: Estados Unidos, bolsa e outros investimentos lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, e também em criptomoedas, principalmente
Bitcoin. Qual seria o grande problema, então, de uma alocação simplificada, nesse sentido de você colocar um percentual específico para cada categoria e vai mexendo ali conforme elas vão alterando? Por exemplo, aqui, se a Bolsa Americana cai, você vai lá, vende renda fixa no Brasil para comprar mais ações ali para equilibrar. Aí o Bitcoin vai e sobe. Aí você tem que trazer dinheiro para gastar aqui no Brasil e comprar mais ações, porque o Bitcoin acabou subindo mais. Só que nisso você acaba pagando impostos e possivelmente daqui a pouco você teria uma oportunidade de comprar mais Bitcoins baratos e acaba não fazendo isso. Então tentar equilibrar tudo como uma coisa única, como se fosse uma única alocação de investimento, acaba trazendo muito desgaste e muita alteração nos seus investimentos. Você acaba tendo que mexer muito nos investimentos, gerando uma gestão muito intensiva e que traz essa questão de pagar mais impostos e também da questão do câmbio. Então, como a gente faz então para resolver isso, né? Como eu coloquei aqui, ó, o custo dessa desorganização traz custo de câmbio, desgaste mental e também custo tributário. Você toda hora tem que ver a questão de impostos. Cada tipo de investimento tem um imposto diferente. Alguns você precisa gerar DARF, outros você vai precisar ver se vai ter que pagar depois na hora da declaração do imposto de renda, aquela declaração anual. E mais o desgaste mental, porque o seu foco é trabalhar. Possivelmente você tem o seu trabalho, tem o seu estudo, tem a sua vida e você não quer passar muito tempo ali mexendo nos seus investimentos, porque você precisa fazer coisas produtivas na sua vida. Então você precisa de uma estratégia que te traga primeiramente tranquilidade para você alocar os seus investimentos. E como a gente faz isso então? Como eu faço isso hoje? Inclusive as pessoas que eu já fiz consultoria de investimentos, eu propus exatamente essa estratégia e todas elas ficaram bastante satisfeitas com esse tipo de estratégia para alocar investimentos. A gente vai criar então os silos, nos Estados Unidos chamados de buckets, essa estratégia aqui. A estratégia propõe dividir o patrimônio em 3 empresas diferentes, cada uma possuindo a sua própria moeda, metas e regras. Então, eu tenho uma empresa, uma piscina, um silo específico do Brasil, um dos Estados Unidos e outro de cripto, para que cada um gere a sua própria administração separadamente. Como a gente faz então? Primeiro aqui no Brasil. Eu vou alocar meus investimentos aqui no Brasil. Claro que vai ser um percentual da minha carteira total e eu vou tratar aqui dentro esses investimentos. Aqui a ideia é ter sobrevivência, porque a gente precisa pagar as nossas contas em real. Por mais que você, de repente, é alguém que já está mais enviesado a investir no exterior, criptomoedas, não gosta dos investimentos brasileiros, mas a gente precisa pagar as nossas contas em real se a gente está morando aqui no Brasil, como é o meu caso, eu acredito que esse é o seu também. Então o objetivo aqui é sobrevivência, liquidez e renda passiva. A gente pode gerar renda passiva no Brasil, principalmente tratando de fundos de investimento imobiliário, que tem uma vantagem muito grande aqui no Brasil, que você não paga imposto de renda sobre o pagamento dos dividendos do fundo de investimento imobiliário que você recebe todo mês. Então, como funciona aqui a engenharia desse silo brasileiro? O motor aqui vai ser os FIIs, ele é o nosso salário extra, ele é isento de imposto de renda e segurança para contas domésticas. Vai ser onde vai entrar, então, uma renda passiva para você. Porém, a gente precisa também de ter caixa para oportunidades. Oportunidades em que, especificamente? Uma queda de ações, um título do Tesouro Direto que a taxa aumente muito. A gente está em ano de eleição, nada impede que o Tesouro Direto possa pagar o IPCA mais 8, como pagou há pouco tempo atrás, e ninguém imaginava que isso seria possível. Então, a reserva aqui de caixa vai estar em CDI. Hoje a gente tem CDI a 100% em bancos como o Nubank. Independente do banco que a gente tem hoje, a gente consegue encontrar o CDI a 100% e também o Tesouro Direto lá, o Selic, que a gente consegue ter esse caixa para utilizar em oportunidades. Existem outras formas também de fazer caixa, a gente vai falar isso num outro vídeo. E a proteção aqui para o nosso poder de compra é a blindagem em relação à inflação, títulos atrelados ao IPCA, títulos aqui do Tesouro para trazer proteção do nosso poder de compra. Já lá nos Estados Unidos é o nosso cofre de moeda forte, pensando no dólar, que é uma moeda muito mais forte no Brasil, mesmo que agora, recentemente, início de 2026, final de 2025, a gente tenha visto uma valorização do real frente ao dólar, não é o que acontece no longo prazo. Mesmo que a gente tenha valorizações pontuais do real frente ao dólar, desde 94, quando o real foi criado, ele vem perdendo poder em relação ao dólar. Ele foi criado lá em torno de 94, pareado 1 a 1, era R$1 valia $1, e hoje a gente está aí na faixa de 5,25, isso já chegou a 6,20, 6,30 ali. E a tendência no longo prazo é que o real siga perdendo valor em frente ao dólar. E aqui a ideia é crescimento patrimonial e também uma proteção em moeda forte. Porque lá nos Estados Unidos, então o dinheiro que a gente vai fazer lá, a gente vai manter em dólar. A gente não vai ficar trazendo para o Brasil o tempo todo esse dinheiro, para evitar exatamente ficar pagando spread bancário ali das operações de câmbio. Então, como é a estratégia aqui para
o mercado americano. Eu invisto em Big Techs para fazer crescimento, para trazer crescimento. Eu tenho ações que valorizaram mais de 100% desde que eu comecei a comprar elas, como Google, Apple, Microsoft, Meta. São ações que eu tenho que valorizaram mais de 100%. A gente vai falar em outros vídeos aqui sobre como alocar ações, como identificar boas ações para você colocar na sua carteira. Porém, aqui nesse vídeo eu quero trazer para você a estratégia de uma forma geral. Tem também dividendos nos Estados Unidos, está falando de dividendos em dólar, mesmo que lá tenha uma carga tributária maior sobre dividendos. Aqui no Brasil é zero, por exemplo, em FIIs. Lá a gente acaba pagando 30% sobre o que ganha de dividendos, já é descontado direto quando você vende o investimento, você não precisa se preocupar com isso. Basta você ter uma conta, por exemplo, na Nomad ou na Evern, são as duas que eu utilizo hoje, Nomad e Evern. Não sou patrocinado por elas, mas são as que eu realmente utilizo no meu dia a dia, porque são fáceis de utilizar. A Nomad eu tenho utilizado mais recentemente, por causa da questão de custo, é mais barato utilizar a Nomad, mas a Evern também me dá algumas operações, aí hoje eu estou com em torno de 8 operações gratuitas por mês. Depende de como você vai utilizando a conta lá. Então eu utilizo hoje, para minha estratégia de muralha de dividendos, ETFs de dividendos e também algumas holdings, como por exemplo a Berkshire. Eu tenho ações da Berkshire que são holdings que trazem estabilidade para minha carteira. Além de rates, que são como se fossem os FIIs lá no mercado americano. Eu trago renda para mim através do aluguel de imóveis no mercado americano, que são os rates que são parecidos com os FIIs aqui no Brasil. A diferença é que lá vai ter um imposto sobre o aluguel. Porém, isso é em dólar, a gente tem que levar sempre isso em consideração. E também tenho uma reserva de emergência, que eu botei como defesa aqui, mas também é uma reserva de oportunidade em dólar, que é o Tesouro Curto, que eu coloco através de ETFs, como por exemplo o SGOV, que é um ETF que investe em títulos do governo americano de curto prazo, de até 3 meses. E aí, nesse caso, eles não têm grande oscilação em relação ao preço ali, e eu recebo a taxa americana, que hoje está em torno de 4,5% ao ano. Então, dependendo da taxa americana, esse dinheiro aqui não é uma intenção dele valorizar muito, é simplesmente ter um ganho mínimo ali nele, para que quando tiver uma oportunidade eu possa utilizar. Por exemplo, teve uma queda grande em Google, Apple, Microsoft em determinado momento ali, o mercado realizou lucro. O que eu faço na situação? Eu vou lá, pego o meu caixa e compro aqui as ações. E quando essas ações aqui atingirem um determinado patamar e forem crescendo, por exemplo, recentemente eu realizei muito aqui em Google, realizei Meta, realizei Apple, realizei ações que eu tinha feito aqui um investimento em QBTS, em ONC, ações específicas aqui do mercado de computação quântica que tiveram um bom retorno. O que eu fiz com o dinheiro dessas ações? Comprei aqui Tesouro. E caso algumas ações caiam e corrijam, eu vou ter caixa suficiente para utilizar e comprar essas ações novamente. Então aqui você começa a entender qual que é o segredo desse mecanismo. Utilizo o próprio silo para criar defesa e caixa e oportunidade de investimento também, através da realização de lucro. Eu não deixo o investimento ali para sempre. Quando chega um determinado patamar ali de lucratividade, eu vou realizar parte desse lucro para compor aqui a minha defesa. E claro, também os meus aportes mensais que eu vou fazendo da minha renda mensal, preciso ir compondo a minha carteira como um todo, levando em conta esses silos. E o terceiro aqui é o do criptoativos, né, que eu coloquei até como um cassino assimétrico, porque no sentido de que a gente tem uma assimetria muito grande em relação a criptoativos com o mercado como um todo. A gente consegue ter ganhos extraordinários aqui através de criptoativos. Por exemplo, a minha carteira nos últimos 2 anos, o que na verdade não salvou só a minha carteira, mas como a minha renda como um todo, e todos os meus planos e projetos que eu fiz nos últimos 2 anos vieram especificamente de criptoativos. Mesmo com ganhos extraordinários em ações americanas, em criptoativos os ganhos foram ainda maiores. Isso trouxe uma segurança muito boa e uma multiplicação realmente exponencial, sempre considerando um ciclo de 4 anos, como a gente costuma observar em Bitcoin. Eu vou trazer mais vídeos aqui especificamente para falar sobre Bitcoin, mas o ponto aqui eu deixo o Bitcoin separado dos meus demais investimentos. Eu não misturo ele. E aqui eu faço o seguinte, eu mantenho em torno de 50% do meu valor em criptoativos comprados em Bitcoin e Ethereum e 50% em USDT, que é uma stablecoin, que é uma moeda que acompanha o dólar. Stablecoin, então, seria uma moeda estável, porque ela vai acompanhar o dólar. Ela não vai ter a mesma oscilação do Bitcoin e do Ethereum. E nesse caso, quando tem uma queda muito grande, como aconteceu agora recente no Bitcoin, desde o seu topo histórico, o último topo histórico, até agora caiu mais de 50%, eu utilizei o meu próprio caixa que o próprio Bitcoin tinha gerado para manter, então,
uma compra dele mais barato. E nisso eu consigo os ganhos extraordinários. Então, por exemplo, se eu tenho aqui dentro desse silo 50% em Bitcoin, 50% em USDT, o Bitcoin se valoriza muito, claro que eu não vou fazer isso o tempo todo, tem um dia específico que eu vou realizar lucro das minhas operações. Então vamos supor que o Bitcoin que eu comprei lá em 2023 a 16 mil dólares, quando ele chegou na faixa de 100 mil dólares, eu tive ali um ganho muito grande dele. O que eu faço então com esse dinheiro? Compro outras ações, compro ações americanas? Sim, posso fazer isso também com parte do valor. Mas de forma geral, a regra é, vou guardar em USDT, vou fazer o caixa aqui do criptoativo, para que depois, quando o Bitcoin cair, porque sempre cai, ele é volátil, eu faça a recompra dele mais barato. E aí eu vou utilizando ali. Então vamos resumir isso aqui para você entender, porque o vídeo já tá ficando aí com seus 8 minutos, mas eu prometo que ele não vai ficar muito maior do que isso. Então vamos lá para você entender aqui como é essa ideia. Então, assim, a gente vai trazer aqui o Brasil como nosso pagador de contas, a gente precisa disso. Vamos investir em FIIs, Tesouro, CDB e também ações. E aqui nós vamos comprar reais com reais. Nos Estados Unidos, a gente vai manter, então, tudo lá em dólar, não vou ficar trazendo daqui para cá. E cripto também eu vou dividir em 50% comprado e 50% em caixa, na maioria do tempo. Em alguns momentos eu vou deixar isso trabalhar, não vou ficar o tempo inteiro vendendo ali. Dependendo de quanto eu comprei os bitcoins, por exemplo, agora eu tenho comprado bitcoin na faixa de 60 mil dólares, comprei 60 mil dólares, comprei 65, comprei 70. Esses últimos bitcoins que eu comprei, eu não vou mexer agora. Então, mesmo que eles caiam, eu não vou agora, mesmo que eles valorizem, por exemplo, para 80 mil e eu fique um pouco mais de cripto do que em USDT, um pouco mais de Bitcoin do que USDT, daqueles 50%, eu vou deixar isso por um período até que eu possa realizar lucro ali e realocar o valor. E eu faço isso através de uma planilha, eu tenho uma planilha automática que faz todos esses cálculos para mim. Tá, mas em que momento então eu vou, por exemplo, pegar meu lucro em cripto ou meu lucro em ações americanas e vou comprar, por exemplo, ativos no Brasil, FIIs ou outros tipos de ativo? Vamos chamar isso aqui de circuit breaker. Quando alguma coisa acontece que eu vou mexer na fronteira e vou tirar de um silo para o outro. Primeiro cenário aqui, emergência, tá? A gente tem um desemprego, a minha reserva de emergência foi zerada, a gente vai falar em um outro vídeo sobre reserva de emergência. Reserva de emergência não entra nesses 3 silos, ela é separada, ela deve compor aí de 6 meses a 2 anos. O ideal, quanto mais você tiver de reserva de emergência, melhor do seu custo mensal. Então, se você tem um custo mensal para viver de 10 mil, tenha pelo menos 60 mil guardado, para que acontecer uma emergência, você possa utilizar esse valor para continuar pagando suas contas mensais. Então, vamos supor que dentro de um cenário em que o silo brasileiro começa a cair muito, eu vou fazer o quê? Nesse caso, eu posso vender as minhas ações em dólar e cripto e trazer isso para o silo brasileiro, porque eu preciso sobreviver. Pensando aqui no cenário de emergência. A sobrevivência vai ignorar a eficiência fiscal. Aqui o objetivo é manter a vida, para manter as contas sendo pagas todos os dias. Então é um cenário que a reserva de emergência já foi zerada e eu preciso mexer nos outros silos. Um outro cenário que eu vou mexer aqui, esse é o que eu acabo fazendo com uma certa frequência por conta do crescimento de alguns ativos. Por exemplo, o Bitcoin subiu 500% e virou 80% do meu patrimônio. Aí, nesse caso, eu vou pegar o criptoativo, vou pagar os devidos impostos e vou vender e vou colocar a parte dos lucros disso aqui nos Estados Unidos e também no Brasil. Por quê? Porque teve um ganho expressivo e ele passou a representar um risco muito grande na minha carteira global. Os 3 silos que eu dividi ali compõem a minha carteira como um todo. Então, nesse caso, tá como você está vendo aqui, ó, eu vou pegar desse silo, vou pagar os impostos e vou redistribuir nos silos para que tenha um equilíbrio entre os 3 silos. E qual que é o resultado final disso tudo aqui? É a paz mental, que foi o que eu demorei para conseguir chegar. No momento em que eu falava, poxa, agora eu tô com um modelo legal que me dá paz para poder administrar o meu dinheiro, porque é muito importante a gente saber administrar o dinheiro, porque é muito difícil ganhar dinheiro no Brasil, então administrar é tão difícil quanto, e você precisa manter aí a sua família, os seus sonhos, tudo aquilo que você quer realizar funcionando. Então, esse é o resultado final, paz mental. Mesmo em um mercado caótico, com muita volatilidade, mesmo com o dólar caindo, o dólar subindo, derretendo, você consegue manter a sua paz. Por exemplo, vamos supor que de hoje para amanhã o Bitcoin caia para 30 mil. Estou muito tranquilo, porque eu tenho caixa para comprar Bitcoin mais barato, para depois aproveitar um novo ciclo de alta. Então, dentro dessa estratégia de silos, eu estou seguro para continuar administrando o meu dinheiro. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu sei que foi um assunto um pouco mais complexo para a gente dar o start aqui sobre esse tema aqui no meu canal, sobre investimentos e como administrar o seu dinheiro da melhor forma, mas eu acredito que foi de grande valor e se você entender bem essa estratégia que está colocada aqui, você vai conseguir realmente ter bons resultados na hora de administrar o seu dinheiro. E se você quer receber essa apresentação aqui, esses slides que estão aqui, você vai lá no meu Instagram e me manda uma mensagem.
eu quero os slides da alocação de investimento e eu mando para você ali sem nenhum problema, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal e acompanhe que a gente vai trazer para você aqui uma visão diferenciada e diferente em relação aos investimentos, tanto aqui no Brasil quanto no exterior e também em criptoativos.